Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai meditar um pouco, falar um pouco sobre a história de Ruth e de Noemi. Hoje o tipo de gravação vai ser um pouquinho diferente. Tá essa tela preta porque conforme a gente vai gravando, conforme eu vou gravando e falando, daí eu vou deixar as anotações aqui, tá bom? Por isso que hoje vai estar um pouco diferente. Então, se você puder pegar sua Bíblia, pegar uma folha, uma caneta para você anotar aquilo que você for falando no nosso coração na mensagem de hoje, então vamos começar. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a história de Ruth e de Noemi, uma história que é muito, muito, muito bonita. Bom, a gente vai estar lendo Ruth no capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 22. A gente vai ler por completo para conseguir entender bem a história de Ruth e de Noemi. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Então, aqui a gente vê que Elimeleque, ele era esposo de Ruth. Não, esposo de Noemi, desculpa. Então, Elimeleque, ele era esposo de Noemi. E os 2 filhos de Noemi se chamavam Malom e Quilion. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha sem os seus filhos e o seu marido. Então a gente pode ver que a Noemi tinha acabado de perder o seu esposo e também tinha acabado de perder o seu filho. Noemi e Ruth voltam para Belém. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. Disse-lhe Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com vocês para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficaria sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Vamos parar aqui no versículo 14, para a gente poder meditar um pouco, poder conversar, né? Falar um pouco sobre esses versículos que a gente acabou de ler. Bom, pessoal, quando o vídeo acabar, eu aconselho vocês a lerem o capítulo 1 novamente, para vocês conseguirem entender melhor. Então a gente vê que a Noemi passa por um momento muito difícil, onde ela perde o seu esposo e perde os seus filhos. Os seus 2 filhos. E cada um dos seus filhos tinha uma esposa, que era a Ruth e a Noemi. A Ruth e a Orfa. E elas eram noras de Noemi. Então, Noemi, quando tudo isso aconteceu, Noemi ela ficou muito, muito, muito triste. E aí Noemi vai dizer para que elas voltem para a casa de suas mães. Por quê? Porque ela já não tinha mais nada para oferecer para elas.
E a gente vê que a Noemi disse para elas voltar para a casa da mãe delas, porque ela não tinha mais nada para oferecer. E a órfã, ela vai embora, aqui no versículo 14, a órfã, ela vai embora, mas a Ruth, ela decide ficar. E esse versículo, essa história de Ruth e de Noemi, ela fala muito sobre uma história de aliança, uma história de uma aliança que não se quebra facilmente, mas foi no momento da dor em que essa aliança se fortificou mais ainda. E em meio a tudo isso, Ruth, ela decide ficar com a Noemi. Então, no versículo 15 vai dizer assim, no versículo 14, desculpa. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sou concunhada. Veja, sua concunhada está voltando para seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo, que te deixe e que não te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morrereis, morrerei. E ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então a gente vê que mesmo a Noemi insistindo, dizendo, olha, a sua concunhada ela já está voltando para o seu povo, a Ruth, ela decidiu ficar. Então a gente vê que nesse momento que a Noemi estava passando por essa dor, por esse momento difícil, foi aí que a aliança entre a Ruth e a Noemi aconteceu. Então, na verdade, a dor que elas estavam passando, por meio daquela dor surgiu essa aliança muito bonita, essa aliança de nora e de sogra, que também a gente pode olhar por outro ponto de vista, não só uma aliança de nora e de sogra, mas uma aliança de amigas, uma aliança de mãe e filha, uma aliança muito, muito, muito profunda, que muitas vezes a gente pensa que quando a gente passa pelos momentos de dor, muitas vezes as nossas alianças são rompidas nos momentos de dores, mas com Ruth e Noemi foi diferente, foi no momento de dor, onde a aliança se fortificou. E para que a aliança ela venha a ser uma aliança firmada, essa aliança precisa estar em Deus. E também, durante esse período, para que essa aliança se firme, vai ter os momentos de vulnerabilidade. Mas os momentos de vulnerabilidade vão ser os momentos onde as alianças vão estar mais atadas, onde as alianças vão estar mais firmes e fortificadas cada vez mais. Então, no momento de dor, ao invés de a gente olhar com uma perspectiva ruim, nós devemos olhar com uma perspectiva boa, que essa vulnerabilidade, essa dor que a gente pode estar passando durante aquela aliança, durante aquela amizade, durante quando eu estou lá no ministério da igreja, estou passando por um momento difícil, mas o que essa dor pode me ensinar? O que essa vulnerabilidade que eu estou passando pode me ensinar? Hoje em dia é muito triste que a gente vê que muitas alianças elas são rompidas facilmente. Então, há alguns motivos, na verdade, há um motivo principal que muitas vezes essas alianças são rompidas, é porque essa aliança não está firmada em Deus. E também, muitas vezes, essa relação é uma relação transacional. Mas o que é isso? O que é uma relação transacional? Uma relação transacional é aquela relação onde é uma relação de troca. Então a Noemi disse assim para Ruth, no versículo 11, ela falou assim: Disse, porém, Noemi: Volte, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Volte, minhas filhas, vocês estão... Volte, minhas filhas, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Então a Noemi manda eles irem embora por causa que ela
viu que ela não tinha mais nada para oferecer para elas. Mas a relação entre a Ruth e a Noemi não era uma relação de troca, não era uma relação transacional, mas era uma relação que mesmo quando você estivesse passando por aquele momento mais difícil, por aquele momento onde você estivesse mais vulnerável, Ruth estava ali para ajudar a Noemi. A gente percebe que quando a Noemi estava passando por esse momento difícil, a Noemi ela não escondeu. Pelo contrário, ela mostrou que ela estava passando por um momento difícil. Então, vamos para os próximos versículos para a gente poder entrar nessa parte. É que Noemi não esconde o que ela estava passando. Então, vamos para o versículo 18 ao 22. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois as duas até Belém. Ali, chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chamem de Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Então, pessoal, a Noemi ela vai falar assim: Não me chamem mais de Noemi. Porque o nome da Noemi significa algo agradável. Ela disse: Não me chamem de Noemi, melhor que me chamem de Mara. E o significado do nome Mara significa amarga. Então a gente vê que nesse momento de dor que a Noemi está passando, ela não esconde. Noemi não esconde, Noemi não tenta colocar máscaras por cima dela nesse momento de vulnerabilidade. E sabe também que Ruth, ela foi uma ótima amiga para Noemi, e esse é o exemplo de amizade que nós devemos ter, sabe? É esse exemplo que até mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de perda, aquela amizade está ali com você. A amizade de Ruth e Noemi não era algo comum, mas era uma amizade, era uma aliança. Era uma amizade, uma aliança de amigas que estava firmada em Deus. Então, será que nós temos sido esse amigo, como Ruth, sempre nos momentos de vulnerabilidade com o nosso amigo? Tem um versículo da Bíblia, eu não vou me lembrar de qual é, mas ele é mais ou menos assim, que nos momentos de dor nasce um irmão, alguma coisa assim do tipo. Vou deixar o versículo aqui na tela. Ele se encontra lá no livro de Provérbios. E sabe, será que a gente tem sido esse amigo para os nossos amigos? Será que a gente tem sido aquele amigo que até mesmo nos momentos de dor a gente tem estado ali com ele, tem estado do lado dele para ajudar ele? Então a gente vê que no momento de dor, onde muitas vezes para Noemi, porque foi difícil tanto para Noemi, tanto para Ruth, porque a Ruth perdeu o seu esposo e a Noemi perdeu seus 2 filhos e o seu marido. Mas mesmo assim, nesse momento de dor, elas estavam lá juntas. Foi nesse momento de dor onde as alianças foram fortificadas. Então, muitas vezes a gente olha a dor como algo ruim, a dor como algo que não é bom, mas muitas vezes a dor nos fortalece. É no momento da dor, é no momento que a gente vai estar vulnerável, passando pela dor, que é o momento onde a gente vai ser fortalecido, o momento onde as nossas alianças vão ser fortalecidas. Bom, pessoal, esse daqui é o resumo da palavra de hoje, se vocês quiserem anotar, tá bom? E pra gente finalizar, eu queria falar com vocês, deixar algumas reflexões com vocês. Será que as nossas amizades que nós temos são amizades que estão firmadas em Deus? Será que a gente está buscando algo nos outros e quando essa pessoa termina de dar ou quando ela não tem mais nada para nos oferecer, a gente deixa de estar com ela? Então, pessoal, essa é nossa reflexão de hoje. E também a reflexão principal é:
que antes da gente ter a aliança, ter, por exemplo, uma aliança entre eu e meu amigo, entre eu e meu colega, eu e minha amiga, que é uma aliança firmada em Deus, antes de eu ter essa aliança, é necessário que a minha aliança com Deus, eu e Deus, venha estar firme. Não adianta eu querer ter uma aliança com alguém firmada em Deus se a minha aliança com Ele não estiver firme. Por isso, pessoal, isso eu sempre menciono em todos os vídeos. Tenha uma comunhão com Deus. Tenha um relacionamento íntimo com Ele, porque Ele quer nos revelar o seu amor. Ele quer nos revelar quem Ele é. Ele não quer só algo de momento, Ele quer um relacionamento com a gente. Ele quer uma aliança firmada nele. Então, pessoal, eu vou deixar escrito aqui no finalzinho, vou pausar e vou escrever aqui as reflexões, tá bom? E eu te convido a você meditar nessa palavra. A não só você ouvir e depois esquecer, mas meditar nessa palavra e ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Você pode começar com 15 minutos lendo a Bíblia, orando, tirando esse tempo com Deus, porque isso faz toda a diferença na sua vida, no seu dia. Esse foi o vídeo de hoje, que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.